A palavra que eu tenho para vocês hoje, ela é muito, mas muito oportuna e muito libertadora. Quantos cristãos não vivem uma vida cristã infeliz, carregada de medos e principalmente de culpa? Mas pense comigo, essa foi de fato a vida que Deus pretendeu para nós? Será que cristianismo, evangelho é isso? Andar sempre com culpa, com medo, com julgo e com fardo? Me parece que a Bíblia fala que é exatamente o contrário. Que quando estávamos no mundo, carregávamos um fardo, um jugo pesado do pecado, carregávamos o fardo da culpa, carregávamos a mancha da iniquidade. E a conversão nos livra de tudo isso. O jugo do pecado é quebrado, as correntes são despedaçadas, a nossa sentença de dívida é cancelada e com ela toda a culpa. Mas parece que não. Vivemos o tempo todo, muitos cristãos, com medo de Deus, medo de estar pecando o tempo todo, medo de estar com alguma dívida com Deus, medo de Deus não estar bem conosco, afinal tropeçamos todos os dias. E essa vida cristã que era para ser alegre, repleta de entusiasmo, de júbilo, de gozo, passa a se tornar um fardo, uma amargura, porque nós sempre estamos em falta com Deus. Nunca atingimos as expectativas de Deus. Sempre tropeçamos com Ele e nos sentimos culpados o tempo todo. E por não atingir esses padrões, esse ideal, e por tropeçarmos e sentirmos culpa, a vida cristã se torna amarga. A vida cristã se torna um fardo pesado. Nós ficamos o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda, tentando atingir um padrão que, na verdade, nós nunca vamos alcançar. Mas eu quero te dizer algumas palavras para tirar esse jugo das suas costas. Em Romanos capítulo 8, e é uma estupenda epístola que vai falar exatamente disso, a justificação pela fé, como Deus salva, justifica um pecador com base nos méritos e na justiça de Cristo. É assim que ele faz. E em Romanos 8 ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas que Paulo está falando? Tudo que ele vinha discorrer na epístola inteira, do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo que Deus fez por nós através de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes nos entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Agora preste atenção no texto. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por nós. Vem cá, você acha mesmo que depois de Deus ter enviado seu Filho descer do céu, se tornar homem, se fazer pecado, morrer numa cruz debaixo de maldição e pagar pelo nosso pecado, nós ainda estamos em dívida com Deus? Nós ainda temos que sentir culpa, medo? Não. Nós não devemos mais nada para Deus no sentido forense, porque toda a nossa dívida foi paga por Cristo. Nós não devemos carregar culpa nenhuma, porque a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus que os justifica, e quem os condenará? Então a culpa foi removida, porque o que traz culpa foi pago, foi removido. O pecado, e junto com o pecado, a culpa. Desse modo não somos mais devedores de Deus, por causa de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não procura perfeição, Ele procura justiça. E quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Então,
nós não devemos, porque Cristo pagou. Então não há culpa, não há dívida, não há medo. Por quê? Porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Éramos inimigos, agora somos amigos. Nós tínhamos uma dívida e ela por Cristo foi paga. Carregamos a culpa e ela foi removida. Recebemos uma sentença favorável e somos considerados justos diante de Deus. Portanto, aquele que nem mesmo o Filho poupou, deu o Filho para agora ficar nos acusando, nos culpando, e é claro que Deus não faz isso, nos cobrando, se irritando conosco, colocando um fardo? Claro que não. Ele deu o Filho para nos comprar, somos dele, filhos dele, salvos por ele, lavados por ele, justificados por ele. E se cumpre o versículo maravilhoso que Paulo disse. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A única dívida que temos com Deus é de gratidão. A ira dele, meu irmão, não está mais sobre você. Deus não está mais irado com você. Você não é mais inimigo de Deus. Você não tem uma dívida diante de Deus no sentido dos seus pecados. E você não precisa ficar culpado. Tudo que você faz ou deixa de fazer hoje é para a glória dele, por amor a ele e por gratidão por tudo que ele te fez. Portanto, descanse. Vive uma vida feliz, plena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para você. Ninguém pode te culpar, nem te acusar. Ninguém pode te condenar, porque Cristo pagou tudo que você devia ao Pai. E você se tornou filho de Deus. Amém? Vamos orar agora. Querido Deus, eu quero orar por essas vidas, por essas almas, por esse dia, para o gozo entrar nesse lar, para o gozo entrar nesse coração, para toda amargura, desânimo, tristeza, apatia, se transformar agora em gozo, em alegria, em canto, em júbilo, em canções de louvor, Senhor. Oh Deus, que a alegria da salvação encontre cada coração e que cada um saiba que em Cristo a nossa dívida foi paga e toda a culpa e todo medo e toda acusação foi removida e somos filhos de Deus. E que essas verdades nos alegrem, nos motivem e possamos viver uma vida tranquila em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.